Olá, pessoal. Esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. Gente, esse episódio, ele é um desabafo. Ele é um episódio que tá vindo bem do fundo do meu peito, porque a K-popera, ela sofre demais. Dado o disclaimer desse problema de primeiro mundo, vamos lá. Há uns meses atrás, pra vocês terem noção de como eu tô amadurecendo isso, pra saber como que eu poderia falar de uma maneira que não fosse tão bruta. Há uns meses atrás, eu fui conhecer um restaurante coreano lá em Belo Horizonte. Tem alguns, eu fui nesse específico, não vou citar o nome, porque acho que não tem necessidade. Eu só tô desabafando, eu não quero jogar shade em ninguém especificamente dando nome e sobrenome. Não é um restaurante de rede, tá? Porque, por exemplo, abriu recentemente um K-Pop Chicken. Recentemente não, tem um tempo. Em Belo Horizonte, na Savassi, que eu ainda não fui. E eu já fui no K-Pop Chicken de São Paulo. E gostei. Ele tem uma proposta de fast food. É diferente desse que eu fui, que eu vou reclamar. E quero ir lá pra saber se é tão bom quanto o de São Paulo que eu fui há uns anos atrás. Mas voltando, saindo da proposta de fast food e indo pra proposta de serviços padronizados, né? De restaurante comum. À la carte que se fala, né? É um nome chique. Eu fui uns meses atrás com o Bergs lá, porque ele nunca tinha comido comida coreana, mesmo estando comigo esses anos todos. Tava trabalhando nisso, tentando convencer o gato a ir, mas ele sempre ficava, não, vamos não sei o quê, nunca ia no coreano, até que eu insisti e ele resolveu ir. E aí eu tava muito empolgada. Por quê? Porque eu tenho por hábito ir em restaurantes coreanos em São Paulo. Normalmente lá na Liberdade, não só lá na Liberdade, mas por exemplo, o bairro coreano eu nunca fui. E a Gabi Vieira, inclusive, falou da próxima vez que eu for pra capital, pra gente poder ir nesse bairro coreano. Mas na Liberdade, o K-Pop Chicken não é na Liberdade, não lembro qual bairro que é, mas também já fui, beleza. E aí eu tinha já de memória esses restaurantes, porque no Rio também eu não fui, abriu muito mais restaurante coreano no Rio recentemente, então eu já não tava morando lá. E aí, falei com o Bergs, falei, bora. Ele, não, tá, vambora, fomos. Fui nesse específico, não mencionado o nome, porque eu via feedback legal em rede social. Não falavam muito, mas o pouco que falavam, elogiavam. Falei com um amigo meu e ele falou que conhecia os donos, já tinha ido no evento com eles, tinha consumido os pratos eram gostosos, nananana. Então eu fui hypadíssima, esperando algo próximo daquilo que eu já tinha consumido em outros restaurantes. Ok. Aí eu cheguei lá, pedi o churrasco coreano, né, de bulgogi, que é carne bovina com molho marinado, aquele molho doce coreano. E vem todos os acompanhamentos. Era essa palavra que eu queria. Vem todos os acompanhamentos e tal. E aí, quando os acompanhamentos chegaram, eu já fiquei meio assim, oxi, ué. Porque a quantidade de carne, ela vem no cardápio padronizado, tanto de carne. Então, tu já sabe o que você tem que esperar. E aí, os acompanhamentos, eles vêm. Só que, nos restaurantes coreanos que eu já fui anteriormente, para consumir esse mesmo prato, churrasco coreano com bulgogi, porque tem o de panceta também, mas eu tô especificamente de carne de boi. Tem os acompanhamentos para cada pessoa. São potinhos cumbucas, sabe? E tem uma cumbuca de cada coisa pra cada pessoa. Então, assim, cada pessoa come bem. Porque a comida coreana tem muitos vegetais. E eles têm temperos diferentes. Então, tem também omelete. Tudo isso vem, né, nos side dishes, nos acompanhamentos. E aí, vinha pra todo mundo, assim, aquela quantidade toda. Em alguns restaurantes que eu fui, o arroz, por exemplo, ele vinha a cumbuquinha sua de arroz, mas vinha um pote de arroz. E você se servia. Se você quisesse mais, você pedia mais arroz e tal, beleza. Neste que eu fui, veio uma cumbuquinha de cada coisa para 2 pessoas. E a única coisa que veio um para cada um foi o arroz. Uma cumbuquinha também. Aí eu fiquei assim, ué. Porque normalmente quando eles servem assim, eles sinalizam. Caso você queira reposição, solicita que a gente reponha e tal, não sei o quê. Nesse caso não foi avisar nada disso. Os atendentes foram muito bem educados. Fomos bem atendidos de maneira geral. Minha questão é com relação ao que foi servido. A comida, a quantidade. Que tava gostoso, não tava mal feito não. Porque a quantidade que veio servia a uma pessoa. De side dishes, de acompanhamentos. Exceto pela carne, que tinha o suficiente pra 2 pessoas comerem muito bem. Aí eu olhei aquilo e falei assim, ué, gente. Tanto que quando chegou, eu esperei ainda uns 5 minutos. Porque eu achei que viria a nova bandeja com o do outro, né? Porque éramos 2. E não veio. Aí eu, tá bom, ok. E aí a gente foi comendo. Tava gostoso. Isso eu não vou dizer que tava ruim, pois não estava. Estava uma delícia. Muito bem preparado. Aí, a gente se sentiu com fome. Aí a gente pegou e pediu tteokbokki. Aí era aquele tteokbokki de molho vermelho com salsicha. E aí o tteokbokki eu achei um pouco caro, porque o tteokbokki ele é uma massa de arroz com molho de tomate e salsicha. E era tipo R$80 o pote.
pra 2. Aí eu fiquei assim, tá, mas vamos lá. Até o molho costuma ser molho apimentado. Não era molho apimentado, era um molho de tomate. Aí eu, ok. Aí comemos o tteokbokki com salsicha, depois do coisa. Aí eu virei e falei assim, pra fechar eu vou pedir um drink. Só pra ficar no grau, né? E vou embora e tal, beleza, é isso aí. É o que deu pra hoje. Aí eu fui pedir o drink, que também era caro, não era barato. Mas assim, drinks, dependendo do drink, ele é caro mesmo, é isso aí. Aí beleza, pedi lá o drink e tal. Só que aí eu fiquei meio puta da vida. Por quê? O drink ele veio num copo, tipo um copo de whisky, sabe? Aqueles copos que eles são médios, mais larguinhos. E dentro desse copo veio gelo, ok? Mas era aquele gelo quadrado gigantesco que ele ocupava o meio do copo inteiro. E tanto que ele era meio que do tamanho das pontas, sabe? Batendo nas laterais do copo. E o drink, ele ficava ao redor desse gelo gigante dentro desse copo. O que fez com que eu tivesse que beber o drink, sabe, parceladamente. Eu não podia dar um numa só porque o drink ia acabar. E foi um drink caro, tipo, era um copinho que era quase R$40, sabe? De gelo. Gelo saborizado. Que é um negócio que você compra no mercado aqui, muito barato, sabe? Aí eu fui segurando minha raiva, né? Falei assim, porra, me tiraram pra merda, né? Tá bom. Só que eu fiquei quieta, porque assim, eu tinha acabado de comer, eu não tava alimentada. Forrou o estômago. Apesar de eu ter consumido tecnicamente um rodízio coreano e um pedido, né, uma porção de tteokbokki, que deveria alimentar já muito. Porque nos outros lugares onde eu consumi este mesmo produto, sem o tteokbokki, só o churrasco coreano, eu saía muito bem alimentada. Porque muitos vegetais, como eu havia mencionado, tinham as carnes, sabe? E eu fiquei assim, tá, forrou o estômago, tamo indo. E aí a gente saiu de lá e voltamos pra casa. Minha casa, ela é a 1h20 de Belo Horizonte. E aí, quando eu saí do restaurante, eu virei pro Bergs e falei, o que você achou? Aí ele, achei legal. Aí eu, você tá alimentado? Aí ele, sinceramente, não. Eu falei assim, tá bom. Ele, e você? Eu falei assim, forrou o estômago. Aí tá bom. E aí, no caminho de Belo Horizonte pra cá, no intervalo de 1h20, a gente começou a sentir fome. E neste processo, eu fui farmando um ódio muito grande. Por quê? Porque esse restaurante ele não é um restaurante barato. Ok, mas existem restaurantes caros que eles se propõem a vender produtos em porções menores mesmo, sabe? Você vai pra lá com essa proposta. Ali a proposta era outra, era de rodízio coreano. Obviamente que eu sei que rodízio coreano, ele costuma, por exemplo, ter uma porção média fechada de carnes. Ou quando você compra a porção do churrasco coreano. Que tem rodízio como à vontade e tem rodízio que é rodízio aspas, né? Tipo, é um churrasco coreano com, sei lá, 400 gramas de carne ou 300 gramas de carne, dependendo. E aí os side dishes, os acompanhamentos, eles podem ir sendo repostos. Aí vai de cada caso é um caso. Ali não, ali era uma quantidade fechada. Tipo, você paga tanto e é esse tanto aqui que você tem pra comer. Mas nos outros restaurantes que eu costumava ir, que tinham essa mesma proposta, esses acompanhamentos, eles vinham numa quantidade que alimentava a pessoa, junto com a carne. E aí neste de Belo Horizonte, não foi o que aconteceu. E eu fui farmando muita raiva, eu voltei com muita raiva. Porque quando a gente chegou na cidade, um intervalo de 1 hora, gente, depois de um almoço, a gente veio combinando o que a gente ia comer de pão, de queijo, café com leite, porque estava com fome. E a conta, ela deu, somando tudo, bebidas e coisinhas e tal, ela deu quase R$400. Gente, eu fiquei tão puta. Fiquei muito puta. Eu fui ficando com muito ódio. Eu cheguei até a pensar em fazer um TikTok pra reclamar. Eu fiquei muito bolada. Porque eu me senti feita de idiota, sabe? Aí depois que a parada toda aconteceu, que eu amadureci essa raiva, segurei essa ideia, eu peguei e fui conversar com meu amigo. Eu virei e falei assim, pô, cara, tu falou que você foi lá, que você comeu, que foi muito bem servido, e nananã, e que as bebidas eram muito boas, que não sei o quê. Pô, quando eu fui lá, não foi assim que eu senti. Eu senti que as porções, elas eram muito caras, o que era servido era pouco, pelo valor que você tava pagando, e eu cheguei em casa com fome. Aí ele virou e falou assim, sério? Eu falei assim, sério. Aí eu fui e perguntei a ele, quando você foi em que contexto? Você foi num contexto de você foi ao restaurante para comer lá e foi embora? Ou você foi num contexto de uma confraternização no restaurante com os seus amigos que são os donos do restaurante? Aí ele, não, a gente foi numa confraternização, a gente foi como convidado. Eu, agora eu entendi. Por isso que você referiu que você comeu muito e que tava tudo muito, porque você não foi lá como cliente, né? Você foi lá como convidado. Aí é outra proposta de serviço. Entendi. Aí eu fui e perguntei a ele se já tinha ido a outros restaurantes coreanos em outros locais e tal. Ele falou que não, foi a primeira experiência dele. Então ele também não tinha parâmetro de comparação. Aí eu falei assim, tá, agora eu entendi. E assim, eu voltei putíssima. Eu voltei, gente...
eu voltei triste. Porque eu tava há muito tempo falando com o Berg sobre isso, e ele não é muito fã, assim, de comida oriental. Ele come até, mas assim, não é uau, tirando a japonesa que ele gosta muito. Então eu ficava insistindo. E aí eu aproveitei um evento nosso de casal, uma comemoração nossa, para que a gente pudesse estar lá pra aproveitar aquele momento. E a gente voltou muito puto. Eu não sei se... Em linhas gerais, fui eu que coloquei muita expectativa baseada nas minhas experiências anteriores em outros restaurantes, ou se eu só tomei na tarraqueta. E aí eu venho pensando nisso, porque isso já tem muitos meses, tá, gente? Eu não sei se de lá pra cá o serviço mudou. Tem que fazer esse disclaimer. Mas se eu não me engano, tem uns 6 meses que eu fui nesse restaurante. Eu tô há 6 meses pensando em como falar sobre isso de uma maneira que seja respeitosa, porque isso não tem nada a ver com índole de ninguém. E só trazendo o meu sentimento de maneira geral. E provavelmente eu não volto nesse restaurante. E se alguém me perguntar se vale a pena, citar ele especificamente, eu vou ter que falar como foi a minha experiência, que não foi das melhores. Isso pra mim é meio frustrante, porque é uma culinária que hoje em dia, por conta dos doramas, ela tem sido mais procurada. Mas eu sou dorameira de muitas décadas, né? Então, isso me bateu muito. Puta que pariu, cara. Queria tanto que tivesse coisas assim próximas e agora tá assim. Eu fiquei muito frustrada, muito chateada. Como K-popeira da segunda geração do K-pop. Os K-popeiros vão entender o que eu tô dizendo. E aí, no geral, foi isso. Mas, como eu falei, este restaurante... Não pretendo voltar. Se alguém mencionar sobre ele, tô pensando em ir no lá, o que tu acha? Eu falo assim, olha, minha experiência foi essa, há tanto tempo atrás. Pode ser que tenha mudado, mas há tanto tempo atrás foi isso que eu tive lá. E pretendo, futuramente, se possível agora nesse mês de janeiro, ir no K-Pop Chicken da Savassi. Porque o K-Pop Chicken já é outra proposta, como eu falei lá no começo. Ele é uma proposta de fast food. Fast food tende a ter uma padronização de serviços. Porque é franquia, né? Então, se no K-Pop Chicken de Belo Horizonte for um serviço semelhante ao K-Pop Chicken de São Paulo, não lembro qual que eu fui, eu vou gostar bastante, porque eu gostei muito de lá. E aí, mais pra frente, eu indo lá, eu conto pra vocês. E provavelmente eu vou gastar bem menos do que eu gastei nesse outro que eu tomei na tarraqueta. E é isso, galera. Caso pretendam conhecer restaurantes coreanos em Belo Horizonte, dá uma olhadinha, ver se o pessoal fala sobre porções bem servidas ou não, porque foi uma coisa que eu senti falta quando eu fui procurar sobre este restaurante especificamente. Todo mundo falava que a comida é muito gostosa, de fato é. Todo mundo falava sobre o atendimento ser muito acolhedor, de fato é. Falava sobre o ambiente ser muito bonito, de fato é também. Mas ninguém falava sobre a comida em questão de ser bem servido. Nunca era mencionado esse detalhe. E eu achei estranho, mas eu paguei pra ver. E aí eu entendi porque ninguém menciona, que aí eles falam só a parte legal. A parte ruim é muito chato de falar, né? E é pra isso que eu tô aqui. Um grande beijo e tchau!